Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck e aqui eu te ajudo a entender os métodos pelos quais os hackers executam seus ataques e principalmente como se defender. Neste canal, nessa plataforma, eu falo sobre a carreira em cibersegurança e tiro dúvidas da audiência, ou seja, pessoas como você que estão estudando, se preparando para o mercado de segurança da informação e têm dúvidas com relação aos aspectos, às disciplinas de segurança da informação, ou quando vocês querem saber como está o mercado de segurança, como se portar numa entrevista para uma vaga de emprego ou alguma coisa assim. Então, eu fico à sua disposição. Se você tem algum tópico que você queira que eu fale aqui, basta colocar nos seus comentários e a gente prepara um programa especial para você. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestão de vulnerabilidades. Eu passei por essa situação há alguns dias no meu trabalho atual e achei que é legal a gente cobrir esse tema, porque algumas pessoas, né, mesmo profissionais da área, aí pecam um pouco nessa questão da gestão de vulnerabilidades. Então vamos falar sobre isso. Mas antes da gente começar, vamos falar, né, se você gosta desse tipo de conteúdo de segurança da informação, não esquece de seguir aqui o meu perfil, aonde você está vendo este vídeo ou este áudio, para não perder nenhum conteúdo novo. Então, todas as semanas a gente procura publicar algo novo para vocês, um conteúdo inédito sobre algum problema, alguma questão, algo que está rolando no mercado de segurança da informação. Então, se você tem interesse em seguir aqui, né, acompanhando o nosso trabalho, basta você se inscrever na plataforma, deixar o seu sininho aí ativado para você não perder nada, tá ok? E se você também tem interesse em conhecer um pouco mais sobre segurança da informação, meu site blueteam-academy.com.br, você pode se inscrever e você vai receber, primeiro, um e-book totalmente grátis, chamado Conquiste Sua Vaga em Segurança da Informação, que eu escrevi, que vai te dar dicas sobre como você pode, então, ingressar no mercado de segurança da informação e também fazendo esse pedido, né, o download deste e-book, você também se cadastra na minha lista de e-mails, onde semanalmente eu te mando conteúdos, vagas de empregos na área de segurança da informação, notícias, vídeos, material, né, eventos da área de segurança. Então, fique por dentro de todas essas novidades, assinando então a minha lista, tá ok? Vou deixar aqui nos comentários para vocês e também na descrição deste episódio, tá ok? Então, vamos lá, pessoal, para a nossa vinheta e a gente começa, então, com o tema principal. Então, muito bem. Como eu disse, né, o programa hoje nós vamos falar sobre gestão de vulnerabilidades, né? Então, primeiro, o que se trata gestão de vulnerabilidades? Isso é um processo dentro da área de gerenciamento de segurança da informação, onde você define certas atividades, etapas, ferramentas, pessoas que vão fazer um processo contínuo, ou seja, vão sempre executar essa mesma atividade, né? Vão estar responsáveis por executar essa atividade, e essa atividade ela é composta por 4 passos. O primeiro passo é identificar as vulnerabilidades nos softwares e outros lugares, eu já vou explicar um pouco mais sobre vulnerabilidades que não são de software, classificar essas vulnerabilidades, né, ou seja, avaliar, dar uma classificação inicial dessas vulnerabilidades. O terceiro passo seria remediar a vulnerabilidade e o último passo, mitigar ou resolver essas vulnerabilidades. Então, esse é um processo contínuo. Significa que constantemente você vai estar executando esse processo de gestão de vulnerabilidades. E por que isso é importante para a empresa? Porque se você não faz a gestão correta das vulnerabilidades, problemas em softwares, bugs das ferramentas que você utiliza na sua tecnologia, ou bugs de hardware também podem existir, bugs de processo e tudo mais, eles podem ser atacados. Então, um atacante, um hacker, quando ele percebe que tem essa falha ali, ele pode usar isso como a porta de entrada para o seu sistema. E assim,
se manter dentro do seu sistema, vazar dados, causar danos, e aí toda a sorte que você vai ter com o atacante dentro do seu ambiente. Mas, como eu disse, não existe só vulnerabilidades de software, que é o que eu estou tratando aqui. Existem outros tipos de vulnerabilidades que não são de software? Claro que existem. Existem, por exemplo, vulnerabilidades em processos. Porque a palavra vulnerabilidade, e na literatura em inglês você vai ver muito vulnerability, essa palavra ela quer demonstrar uma falha ou algo deficiente dentro da sua estrutura organizacional, dentro da sua empresa, aonde um atacante pode usar isso para explorar. E por isso que você vê, às vezes, a palavra exploit em inglês. Então, com base numa vulnerabilidade, o atacante executa uma exploração para chegar ou atingir um alvo. Isso é o básico, né? De quando a gente vai estudar a fundo esse tema de gestão de vulnerabilidades, é importante destacar o que significam essas palavras, tá? Então, uma vulnerabilidade, ela pode ser um bug de um software. Na maioria dos casos, vai ser um bug de um software. Uma vulnerabilidade de segurança é um bug de software que pode causar um problema de segurança, afetar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, que são os 3 pilares que nós devemos proteger. Mas existem, então, vulnerabilidades em processos. Por exemplo, você vai fazer vai numa empresa e lá tem um processo. Todo dia eles fazem aquela mesma sequência de atividades, ok? Dentro dessa sequência de atividades, você notou que pelo fato do funcionário não anotar ou pelo fato do funcionário confiar numa informação que é dado para ele, você pode explorar aquilo e aquilo se torna uma vulnerabilidade também. Então, não existem só vulnerabilidades de software. Existem também vulnerabilidades em treinamentos. A falta de um treinamento, uma capacitação de pessoas ou um treinamento de segurança pode ser considerado uma vulnerabilidade. Como que um atacante vai explorar essa vulnerabilidade? Ele sabendo que aquela pessoa não foi treinada, não tem capacidade para identificar um problema ou alguma coisa assim, ele pode usar de ataques de engenharia social para executar uma invasão ou um roubo de dados. Então, vejam que esse termo vulnerabilidade, ele não se aplica somente aos softwares. Você pode usar vulnerabilidade dentro de vários aspectos da segurança da informação. Então, para efeitos deste episódio aqui, nós estamos falando de vulnerabilidades de software somente, tá? Outros dias eu vou poder falar mais sobre outros tipos de vulnerabilidades também. O primeiro passo, então, como eu disse, da gestão de vulnerabilidades de software é você identificar esses softwares. E o que é o processo de identificação? Você vai usar ferramentas como scanners de vulnerabilidade, que são conhecidos aí, OpenVAS, por exemplo, Nessus, são exemplos de scanners de vulnerabilidade. O que essas ferramentas fazem? Elas se conectam ou examinam o host via rede ou localmente, utilizando agentes. Você pode examinar uma máquina e identificar qual é a versão atual desse software, conferir com uma tabela pública de vulnerabilidades e dizer esta versão do banco de dados Oracle 19C tem essas falhas, tem essas vulnerabilidades conhecidas. Então, é isso que um scanner de vulnerabilidades basicamente ele faz, tá? Existem scanners de vulnerabilidades que executam outros tipos de chamadas, assim, que não se baseiam somente na lista de ferramentas ou de bugs conhecidos. E aí, através dessas chamadas, ele pode identificar algumas falhas, tá? Mas são mais restritos esse tipo de ferramenta. Outra ferramenta que também é utilizada nessa fase de identificação de vulnerabilidades são as ferramentas de pentest, como o Metasploit,
Burp Suite. Por quê? Ela visa identificar falhas nos seus softwares, né, durante a ação ou durante o uso. Análise de código, ferramentas de análise de código, que são aquelas DAST, SAST, YAST, elas também podem identificar vulnerabilidades dentro dos softwares que futuramente podem gerar um bug ou uma vulnerabilidade de segurança. Então, essas ferramentas também vão identificar para você essas vulnerabilidades. E, por último, mas não menos importante, ferramentas que avaliam configurações. Uma maneira de você ter uma vulnerabilidade em um software é configurar esse software de maneira errada. Então, uma ferramenta de avaliação de configuração, ela vai pegar certos padrões de melhores práticas baseados em guidelines de segurança e vai verificar, por exemplo, se o roteador tem todas as configurações necessárias, se um firewall tem as condições, as configurações necessárias, mínimas, que uma empresa deveria ter. Então, com isso, ele também pode identificar vulnerabilidades. Existem também processos onde empresas fazem bug bounties, não é? Onde você abre para o mercado dizendo assim, olha, qualquer pessoa que identificar uma vulnerabilidade nos meus softwares, como o Facebook faz, né? Então ele abre o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, todas essas ferramentas, se você encontrar uma vulnerabilidade ali, você tem uma maneira de reportar essa vulnerabilidade, tem que aplicar uma prova de conceito e tudo mais, tem toda uma sequência de regras que são conhecidos como bug bounties. Bounty é a palavra para recompensa em inglês. Então, é recompensa porque você encontrou uma falha dentro do software. Então, eles pagam para você poder identificar essas falhas aí. Então, também é uma maneira que as empresas utilizam, em menor escala, provavelmente, né? A gente não vê isso tanto aqui no Brasil, mas é uma maneira de identificar vulnerabilidades também. O próximo passo, então, é a classificação dessas vulnerabilidades que você encontrou no processo anterior. O que é classificar? Algumas vulnerabilidades, elas podem ser mais perigosas ou menos perigosas. Dependendo como é a maneira em que um atacante pode explorar, dependendo aonde está essa vulnerabilidade, se é um software que já está na internet, se é um software interno, dependendo do que o atacante consegue fazer depois que ele explorar essa vulnerabilidade, por exemplo, se ele explorar a vulnerabilidade e conseguir dados confidenciais, ela tem um score. Se ele explorar essa vulnerabilidade, mas ele só conseguir acesso a dados que são públicos, o score é menor. Então, você pode habilitar um padrão, uma pontuação para as vulnerabilidades. Então, você fez a sua identificação, você achou 40 vulnerabilidades. Qual que você vai começar primeiro? As que têm maior score ou também a que tem maior risco. Por isso que não se pode, dentro desse processo de classificação, não se pode basear exclusivamente e priorizar as vulnerabilidades que têm maior score. Por quê? Você precisa, em conjunto com isso, fazer uma análise de contexto. O que é uma análise de contexto, Fábio? Aquele software, ele está sendo utilizado por 2 ou 3 pessoas dentro da empresa. E você tem outro software que é usado pela empresa inteira. Qual que você acha que é a vulnerabilidade mais perigosa nesse caso? O que somente 3 pessoas utilizam ou o que toda a empresa utiliza? É óbvio que é o que toda empresa utiliza. Por quê? Porque mais usuários, mais pessoas têm acesso a esse software que tem vulnerabilidades, até com um score menor. Mas, no contexto, você tem que tratar a vulnerabilidade que tem maior risco primeiro, tá? Outra coisa que você tem que levar em conta é uma análise de negócios. Existem aplicações dentro da empresa que são focadas no atendimento ao cliente final, que são focadas no faturamento da empresa, que são atividades importantes para a empresa, ou na logística da empresa. E tem aplicações, obviamente, que são de impressora, que são importantes para a empresa, mas um software de impressora, ele
um nível de importância entre o software que gerencia os clientes e o software que gerencia a impressora, qual que você vai tratar primeiro? Então, existe também uma análise de negócios para saber o que é mais importante para a sua empresa. Lembre-se que vulnerabilidades todas as empresas vão ter. Só que uma vulnerabilidade no Banco Itaú, que eu sempre uso aqui como exemplo, ele vai representar um certo risco. Uma mesma vulnerabilidade numa lojas americanas vai representar outro tipo de risco, porque muda o aspecto de área de negócio, um é financeiro, o outro é varejo, mudam vários outros pontos, né, que vai de empresa para empresa. E por que é importante você lembrar disso? Porque nem sempre você vai trabalhar na mesma área. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele já trabalhou em banco, ele já trabalhou em supermercados, ele já trabalhou tudo na área de segurança, obviamente, né? Mas ele já trabalhou em empresa de fábrica de carros, né? E assim, muda muito. Uma mesma vulnerabilidade na fábrica de carros pode representar um certo risco, que no banco pode representar outro. Então você deve levar em conta, e nessa fase você deve escolher aquilo que deve ser tratado primeiro. Por isso é importante essa fase de classificação das vulnerabilidades. O próximo passo, então, é remediar essas vulnerabilidades. O que você vai fazer nesse processo? Ações de contorno, por exemplo. Eu tenho uma falha num sistema, um servidor que é meu servidor web, tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, o Apache. Descobri que eu tenho um servidor Apache e ele tem uma vulnerabilidade. Esse servidor ele está exposto para a internet, porque ele atende a página da empresa. Ok. O que eu posso fazer para, enquanto a correção dessa vulnerabilidade não chega, porque a empresa reportou essa vulnerabilidade e está trabalhando para soltar uma atualização de software que vai corrigir essa vulnerabilidade. Mas de hoje que eu tomei e identifiquei o problema, até o dia que chega essa correção, o que eu posso fazer? Eu posso remediar. Então, as ações de contorno são ações que você pode colocar para evitar que uma vulnerabilidade conhecida seja explorada. Vamos imaginar que é o mesmo servidor Apache, mas que agora ele não está atendendo o site da empresa, ele está atendendo a intranet da empresa. Então, é um servidor interno da empresa, tem bem menos pessoas acessando, é um ambiente onde tem maior controle, é um ambiente onde eu conheço os usuários, eu conheço a rede. Então, por exemplo, dentro dessa rede, eu posso criar uma VLAN, onde somente as estações que estão na VPN e as que estão na rede interna podem acessar a intranet. Então, eu já reduzi o número de pessoas que vão ter acesso a essa máquina, eu reduzi a minha superfície de ataque, certo? Por mais que essa máquina ela está lá com um software vulnerável, ele não pode ser explorado. Então é isso que são as ações de contorno. Eu posso colocar um firewall impedindo acessos de certa rede ou de certo protocolo ou com direção a uma determinada porta. Eu posso fazer mudanças em processos. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma vulnerabilidade conhecida em um sistema que libera o crachá da empresa. Então, para evitar que esse sistema seja explorado, alguém entre lá e cadastre um crachá falso e uma pessoa entre dentro da minha empresa pela catraca, então eu determino uma mudança no processo. Por mais que as pessoas tenham o crachá, esses crachás eles vão ser revalidados pelo guarda lá na catraca, para saber se não é um crachá falso ou alguma coisa assim. Então são coisas que eu posso colocar nesse processo, posso mudar nesse ambiente de forma com que, mesmo o software continuando vulnerável, ele seja mais difícil de ser atacado ou ele seja impedido de ser atacado. Então, por isso que são ações de remediação, tá? E por último, no processo de gestão de vulnerabilidades,
nós temos a mitigação. Na mitigação é aonde eu vou resolver de fato esse problema de vulnerabilidade. Como que eu vou resolver de fato? Na maioria dos casos, a empresa que fabrica aquele software, ela já identificou aquela falha, ela corrige aquela falha e ela manda uma nova versão daquele software. Então, manda uma atualização. Então, eu vou implementar essa atualização no meu ambiente. Mas não é, de novo, né? Não é simplesmente ir lá e atualizar. Você tem que agendar o horário dessa atualização, dependendo do servidor ou da máquina que você vai atualizar, vai impactar no negócio, vai ter que parar o sistema, vai ter que tirar um sistema fora do ar, vai ter que fazer um backup antes, né? Então você tem resoluções aí que você tem que tratar. Seria a mesma coisa, então, que chegou a vacina para as pessoas, mas você só pode aplicar essa vacina quando o usuário não tiver gripado, ou o paciente, né, não tiver gripado, não tiver com outras dores, certo? Então aqui também a vacina chega para você resolver o problema, mas você não tem a rapidez que você precisa para atualizar isso. Então você tem que pensar em mudar a configuração, pensar em como que eu vou agendar isso daí, né? Em alguns casos, a mitigação de vulnerabilidades cabe até na alteração da solução. Então, por exemplo, hoje eu estou usando o banco de dados SQL Server da Microsoft. Tem uma vulnerabilidade, e aí, por exemplo, a aplicação que suporta o que está usando o banco de dados, ela pode utilizar também banco de dados Oracle. E aí, assim, estou dando um exemplo que normalmente não é comum, tá? Mas é possível, então, a empresa trocar o banco de dados de SQL Server para Oracle, porque tem uma vulnerabilidade conhecida no SQL Server e que não foi corrigida ainda, então vale a pena você fazer essa troca para o Oracle. Por que esse caso é mais difícil? Porque o custo de fazer essa troca, né, e até todo o trabalho de fazer essa troca, não compensaria, compensaria você mais aguardar uma atualização do SQL Server provida pela Microsoft do que fazer toda essa mudança. Mas em alguns outros casos, também é mais rápido você trocar a solução que você está utilizando do que aguardar uma correção ser instalada, tá? Então, você também pode levar em conta alterar a solução como forma de mitigar ou resolver um problema, ok? Eu trago aqui um dado para vocês que vem do relatório da IBM chamado Cost of Data Breach, né, que é custo dos vazamentos de dados. Esse relatório é de 2022. E ele traz por que é importante a gente olhar para esse termo ou esse tema, né, de vulnerabilidades. Nesse relatório, eles analisaram cerca de 5.000 vazamentos de dados no ano de 2022 e 11% dos vazamentos foram ocasionados por vulnerabilidades em softwares de terceiros. O que isso significa, Fábio? Traduz para nós. A empresa ela pode desenvolver um software ou ela pode comprar um software. Quando a gente fala software de terceiros, é um software que foi adquirido do mercado. Então, 11% dos vazamentos de dados de 2022 investigados por esse relatório Data Breach foram de vazamentos ocasionados por vulnerabilidades em softwares que foram atacadas e o atacante vazou os dados. Estes ataques, somente essa categoria de ataques, né, esse vetor de ataque que nós chamamos, ele teve um custo de 7 milhões e meio de reais no ano de 2022. Infelizmente, eu não consegui informações atualizadas para 2023, né, mas você pode consultar esse relatório Cost of Data Breach. Ele está disponível no site da IBM e você pode, então, todos os anos, verificar ali quais são as tendências do mercado de segurança e analisar estes casos, tá? Um outro caso que eu trago aqui, que também é uma citação a vulnerabilidades de software, foi o caso das lojas Renner em 2021, se eu não me engano, que foi um grande ataque advindo de um ransomware. Então, toda a comunidade de segurança da informação ficou sabendo desse ataque,
chegou a paralisar o e-commerce da Lojas Renner, chegou a paralisar algumas lojas, e dentro dos grupos de segurança da informação, a gente trocou bastante informação, tal, e a origem desse ransomware, ele atacou um software que estava vulnerável. Então é bastante importante para nós trabalharmos então essa gestão de vulnerabilidades, e uma das maneiras que você corrige isso é utilizando os patch managements. O patch management é uma solução, um software que vai ficar encarregado de verificar os softwares que vocês estão utilizando dentro da empresa, bater com as informações dos fabricantes. Então, por exemplo, eu verifico e sei que você tem um banco de dados Oracle. Então, esse software Patch Management, ele pode se conectar diretamente a Oracle ou através de boletins. Ele vai verificar, olha, ele está usando o Oracle 19c. Esse Oracle, essa versão, tem uma atualização nova. Ele não, o Patch Management, ele não vai avaliar se o teu software está vulnerável ou não. Ele só vai avaliar que o teu software tem uma atualização já disponível. Essas atualizações disponíveis, elas podem ser atualizações de bugs de ferramenta, que não são vulnerabilidades, podem ser melhorias do software e podem ser vulnerabilidades de segurança. Então, o Patch Management, ele vai ficar encarregado de ver o que você tem dentro da empresa, buscar as atualizações e instalar, tá? Uma outra ferramenta que também tem isso, que é um Patch Management, é o WSUS da Microsoft. Ele é o Windows System Update. É um servidor que vai ficar dentro da sua empresa, olhando os teus softwares Microsoft, e ele vai buscar no site da Microsoft, no site de suporte da Microsoft, todas as atualizações para aquelas ferramentas. E aí ele consegue disponibilizar essas ferramentas. Tem ferramenta de patch management, por exemplo, que conecta a um servidor, atualiza aquele servidor para você e depois te avisa através de relatórios, através de e-mails, mensagens, que aquela solução foi atualizada para você, tá? Então, é muito legal você ter uma solução de patch management, dependendo do tamanho da sua empresa, vale bastante a pena uma solução para você resolver os problemas de vulnerabilidades de softwares, ok? Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio e como sempre eu falo aqui para vocês, se você está gostando desse episódio, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com pessoas que querem estudar segurança da informação, pessoas que precisam saber sobre patch management, sobre gestão de vulnerabilidades, às vezes um gerente, alguém da sua empresa que precisa saber sobre isso. Então compartilhe esse conteúdo, me ajude a divulgar mais a área de segurança da informação, dentre outras áreas também, não só para quem é profissional de segurança, mas também para a galera de TI, para os desenvolvedores, para a galera de infra, porque aqui eu explico justamente para quem não é da área de segurança. Quem já trabalha na área de segurança já está cansado de saber o que é gestão de vulnerabilidades e tudo mais. Então aqui eu gosto de falar com você que está começando na área de segurança da informação, tem interesse em migrar para essa área, ou se você não trabalha na área de segurança, para você também conhecer um pouco mais, melhorar suas entregas e tudo mais, tá ok? Pessoas, quais são as maneiras que normalmente o profissional ou a empresa erra ou peca na hora de fazer a gestão de vulnerabilidades? A primeira delas, que eu listei aqui, é a falta de um processo de gestão de vulnerabilidades. Por que é importante você ter essa gestão? Viram que quando eu falei aqui da maneira como a gente faz gestão de vulnerabilidades, que tem passos, passo de identificar, o que eu vou fazer nessas tarefas de identificação, a parte de classificar, o que eu vou fazer na parte de classificação, o que eu vou fazer na hora de remediar, o que eu vou fazer na hora de mitigar. Se você não tem isso claro, o que acaba acontecendo? Você acaba trabalhando como um bombeiro, apagando incêndio dentro da empresa. E isso não pode ocorrer. A área de segurança, ela tem que ser cadenciada, ela tem que ter planejamento. Você não pode fazer segurança à medida que os problemas estão surgindo. Você tem que sentar e planejar, tá? Então, segurança é algo tão sério que você precisa fazer isso. Então, é importante você ter esse processo
e é um processo que a sua empresa vai ter. Pode ser que você precise incluir algo mais dentro dessas 4 etapas de identificação, classificação, remediação e mitigação. E aí você pode mudar o processo da maneira que melhor lhe convier, tá bom? Dependência de ferramentas, isso também é um grande erro. Tem empresa que só faz gestão de vulnerabilidades baixando lá uma ferramenta, um OpenVAS ou um Nessus, roda a ferramenta e confia. Não dá para a gente fazer isso, gente. Não dá para confiar. Eu mesmo tive, como eu falei, né, no começo do episódio, tive na minha semana, ao longo da minha semana na minha empresa, eu tive uma questão de vulnerabilidade que a gente teve que tratar e que um scanner dava vulnerável e o outro não. Então você não pode confiar cegamente e depender exclusivamente de ferramentas e que isso seja o suficiente para você, tá? E por último, também algumas pessoas pecam na hora de fazer a priorização ou a classificação das informações. Por quê? Não é novidade, toda empresa de segurança ou toda empresa que tem a área de segurança tem recursos limitados. Nenhuma empresa tem funcionário a rodo ou principalmente profissionais de segurança, que são mais difíceis de serem contratados. Então, quando você tem recursos limitados, você tem que priorizar aquilo que é mais importante para você. Já vi casos de empresas que estavam batendo cabeça em vulnerabilidades fáceis de resolver e quando perceberam, elas foram atacados em vulnerabilidades que eram mais importantes para a empresa. Então você tem que pensar nisso, tá? Então, fazer a priorização errada, você gastar tempo em coisas que não vale a pena, é um erro, tá? Quais são as maneiras certas que pessoas acertam na hora de fazer a gestão de vulnerabilidades? Fazer uma análise de risco e negócios focada nas vulnerabilidades. Então, você identificou a vulnerabilidade? Primeiro passo, o quão importante é isso para minha empresa? O quão arriscado é isso para minha empresa? Se eu não conseguir resolver essa vulnerabilidade hoje, o que, que pode acontecer, sabe? Explorar isso mais para te ajudar no processo de priorização, para te ajudar no processo de correção, para te ajudar a focar em coisas que são importantes. Todo mundo tem um dia de 24 horas, todo mundo tem uma semana de 7 dias. Se você não priorizar, você vai ter problemas. E priorização também vai de olhar aquilo que é importante para o seu negócio, para a sua empresa. Nós citamos aqui ao longo do episódio, meu amigo trabalhou em empresas de varejo, de indústria, de comércio, então, bancos, cada um tem a sua especialidade, tá? Maneiras corretas também, pessoas que focam em aplicações de terceiros e supply chain. Por que que isso é importante, gente? A maioria dos bugs não vai vir de bugs de vulnerabilidades de segurança, tá? Não virá de softwares que você desenvolve, tá? Por quê? Porque eles são muito mais focados no negócio e tudo mais. A maioria das vulnerabilidades de software virão de softwares comprados, softwares de mercado. E por que que eu digo isso? Porque uma empresa como a Microsoft, quando ela vai desenvolver uma aplicação, ela tem que pensar, bom, isso aqui tem que atender gregos e troianos. Isso aqui tem que atender desde a pequena empresa a grande empresa, Petrobras, né? É o mesmo software que vai atender as duas empresas. Então, eles precisam ser mais genéricos. Ao passo que quando você tem um software desenvolvido na sua empresa, ele é desenvolvido sob medida. É como um alfaiate, você faz um software para atender os requisitos da sua empresa. Então, é mais provável que você encontre vulnerabilidades num software que seja mais genérico, tá? E por que o supply chain? Supply chain, para quem ainda não se ligou ou não ligou o nome à pessoa, supply chain é quando você tem uma empresa que está prestando serviço para você. E aí o atacante, ele sabe que aquela empresa que presta serviço para você, ela tem um software que está vulnerável. E aí, ao invés dele atacar a sua empresa, ele ataca a empresa prestadora de serviço e através da empresa prestadora de serviço ele chega em você.
Esse é o ataque de supply chain. Então, quando você tiver redes conectadas com empresas de terceiros, você tiver funcionários chegando na sua rede, conectando com seus laptops de outras empresas, conectando celulares de outras empresas no seu Wi-Fi, na sua rede, tome cuidado. Faça uma análise de vulnerabilidades, defina regras, políticas nesse processo, tá? E por último aqui, coisas que as pessoas acertam são a análise manual agregada à análise da ferramenta. Como eu disse ao longo do episódio, não adianta você deixar lá o Nessus rodando e confiar exclusivamente no que o Nessus diz. Não é porque o Nessus é ruim, mas é porque é uma análise que às vezes é superficial. Você pode automatizar esse processo e tudo mais para te gerar alertas, ok, mas sempre lembre que uma pessoa precisa revisar esse trabalho. Uma pessoa às vezes precisa ir lá e rodar um scanner na mão, verificar um software na mão, para ver se está rodando legal a automação, se aquele software está realmente identificando problemas, se ele não está, às vezes, com um problema na hora de baixar os boletins de CVEs, de vulnerabilidades, se ele não está com alguma outra questão. Você tem que revisar os processos, tá? Então, vale muito a pena análise manual aliada à análise automatizada, ok? E para terminar aqui, 5 passos para você que quer começar a fazer análise ou gestão de vulnerabilidades na sua empresa hoje mesmo, tá? Primeiro passo, estude os processos de gestão de vulnerabilidades. Aqui eu trouxe um deles. Tem empresas que adaptam, tem entidades que vão te dizer, olha, vulnerabilidade se gerencia de outra maneira. Então estude os protocolos, os frameworks de gestão de vulnerabilidades, escolha aquilo que faz mais sentido para você, para o seu negócio, para o seu ambiente. Seu ambiente de cloud vai mudar tudo. É diferente de um cara que tem só on-prem, é diferente do cara que tem muitos dispositivos móveis, pessoas que vão para a rua e tudo mais. Então, mudam os parâmetros das empresas, mudam os frameworks de gestão de vulnerabilidade. Então, às vezes, se você tem a maior parte do seu parque em cloud, vai mudar completamente isso que eu falei aqui no episódio todo. Tá? Segundo, avalie o ambiente atual e identifique o que é um alvo crítico. Se você não fizer isso, o hacker vai fazer por você. E é óbvio que ele vai atacar o sistema que é mais crítico. É óbvio que ele vai em cima. O hacker ele tem pouco tempo para fazer um ataque. Então ele vai aonde tem mais dinheiro. É fácil de você identificar onde tem mais dinheiro. Você está dentro da empresa, você conhece todos os ativos, você conhece as pessoas, você fala com as pessoas. Identifique antes do hacker identificar por você. Tá? Terceiro passo, use ferramentas de detecção de vulnerabilidades. Muitas pessoas, eu já ouvi falar, eu posso fazer gestão de vulnerabilidades na minha empresa manualmente. 100% manual? 100% manual. Eu vou lá, eu sei todos os meus softwares, eu tenho meu inventário de softwares extremamente atualizado e tal. Cara, não funciona. Você precisa de uma ferramenta para você ter ganho de escala, para você olhar vários hosts ao mesmo tempo. Você coloca lá a ferramenta. Eu falei para não usar somente a ferramenta, mas também não usar a ferramenta não é uma alternativa, tá? Então você precisa da ferramenta para você ter ganho, agilidade no teu processo. Gestão de vulnerabilidades tem que ser feito a passos rápidos, tá? Então você precisa ter uma ferramenta de detecção de vulnerabilidades. O OpenVAS é uma ferramenta que eu conheço e que é gratuita, é open source. O Tenable, Nessus, ele tem uma versão comunidade. Qual a diferença da versão comunidade da versão paga? Na versão comunidade, eu uso aqui o Tenable Nessus. Na versão comunidade, ele tem menos funcionalidades, tem algumas coisas que não tem, alguns scanners ali não tem, e também a lista de softwares vulneráveis, ela tem um delay, ela não é atualizada 100% igual à versão paga. Então vamos imaginar que o Nessus, a Tenable, vai lá e inclui no banco de dados de vulnerabilidades que o Oracle 19c tem uma vulnerabilidade X. Isso só vai vir para a versão comunidade, a versão gratuita, com algumas semanas, 1 semana, 2 semanas de atraso. E dependendo do caso,
uma semana pode ser muito para você, tá? Então eu recomendo, se você conseguir, peça para sua empresa pagar por uma ferramenta de scanner de vulnerabilidades, tá? E aí, antes de você, obviamente, fechar com o primeiro que você vê, analise várias ferramentas, tal. Eu recentemente estive trabalhando com uma ferramenta que eu achei muito boa, chamada Orca, que é mais para ambiente de cloud, tá? Mas vale a pena você então conhecer outras ferramentas e escolher a sua, tá? Quarto passo, priorize baseado no risco. Eu falei isso aqui ao longo do episódio todo, né? Então você vai priorizar as suas vulnerabilidades baseado no risco da sua empresa. Não é o risco geral ou o risco da área de finanças, dos bancos. Não, risco do seu banco, da sua área, da sua empresa, tá? Para isso você vai precisar trabalhar um pouquinho mais, você vai precisar conhecer os riscos da sua empresa, né? Então vai precisar fazer uma análise maior dentro do seu próprio ambiente. Mas aí, de novo, você tem todas as informações. Faça isso antes que o hacker faça por você, tá? E o quinto e último passo, crie um plano de remediação com ações de curto e médio prazo. Remediação é aquele passo lá que eu falei, que às vezes não tem a solução do software, o software tem a vulnerabilidade, não tem uma correção ainda. O que eu posso fazer para evitar que esse software seja explorado? Ah, beleza, posso fechar, posso colocar na VLAN, execute um plano. Ações de curto prazo e médio prazo. Sabe por quê? Às vezes, o fabricante, e eu já trabalhei em diversos fabricantes, eu sei como que é a realidade. O fabricante de software, ele vai te falar assim, eu sei que tem uma vulnerabilidade, eu sei que essa vulnerabilidade pode ser explorada, e no dia 10, o patch de correção, nós vamos soltar uma nova versão do seu software, que você vai baixar e instalar no seu programa, aí no seu computador, e vai estar corrigido esse problema. Chega dia 10, não chegou o patch de atualização. E por que isso ocorre? Porque às vezes, ao longo do teste, ao longo da implementação, da codificação dessa correção, podem ter surgido problemas. E aí não tem o que fazer. Você vai ter que esperar mais tempo. Então, às vezes, você fala assim: olha, hoje, a data de gravação desse vídeo, 29 de março. A correção sai dia 1º de abril. Ok, então vou esperar, não vou fazer nada, porque daqui até dia 1º de abril, não faça isso. Faça o teu plano de mitigação de curto prazo e médio prazo é a aplicação da correção. Se a correção não chegar, pelo menos você não está totalmente descoberto. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você chegou até aqui ao final desse episódio comigo, escreve aqui nos comentários, buguei, para o pessoal saber e para eu saber que você chegou até aqui comigo. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com quem você gosta e com quem precisa ouvir essa mensagem. Valeu e até o próximo vídeo.